Vamos lá para mais um vídeo de hoje, mas antes não deixe de fazer sua inscrição no canal para que você tenha acesso a todos os conteúdos e conheça um pouco mais sobre o direito. E o vídeo de hoje é uma análise jurídica sobre as últimas decisões do STF sobre o caso do ex-presidente Lula. Lembrando que a análise jurídica que irá ser feita nesse vídeo é uma análise técnica em âmbito jurídico sem percepções políticas. E vamos começar primeiro com o caso de suspeição do processo de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, no qual a defesa do ex-presidente Lula requereu a suspeição do ex-ministro, do ex-juiz Sérgio Moro, alegando ali a falta de imparcialidade do ex-juiz Sérgio Moro. Então, foi juntado, nesse processo de suspeição que tramitou no STF, foi juntado nesse processo de suspeição provas obtidas por meio de uma operação da Polícia Federal, chamada SPUF, no qual, na época, quando o ex-juiz Sérgio Moro era ministro da Justiça, seu celular foi invadido por hacks e a Polícia Federal criou essa operação SPUF e conseguiu apreender hackers, e nessa operação foi conseguido alguns dados. E a defesa do ex-presidente Lula requereu, em âmbito do STF, a juntada desses dados que a PF conseguiu, dos hackers, que pudessem ali provar que houve alguma falta de imparcialidade do ex-juiz Sérgio Moro com os procuradores da Lava Jato. E foi juntado essas provas, o ministro Lewandowski deferiu o pedido da defesa do ex-presidente Lula e foi juntadas essas provas da operação SPUF da Polícia Federal. O problema que se levantou é que essas provas seriam consideradas ilícitas. Por quê? Porque não houve autorização judicial, porque são provas obtidas por meio de hackers, que invadiram o celular do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro. E ademais, a própria Polícia Federal, na época, mencionou que não pôde ali comprovar a autenticidade integral das provas obtidas por meio dos hacks. Por quê? Porque a PF não teve acesso aos dados do aplicativo Telegram e dos dados dos celulares dos procuradores, para que houvesse assim uma perícia da total autenticidade dos dados conseguidos ali nos computadores dos hackers, que pudesse assim tirar qualquer dúvida de possíveis adulterações por meio dos hackers. Então foi levantada essa questão da ilicitude das provas. Então, já que foi levantada essa questão da ilicitude da prova, ficou esse questionamento se realmente poderia se juntar essas provas no caso de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. E tem outro detalhe que o próprio Ministério Público Federal levantou e que a jurisprudência entende dessa forma também, que as provas ilícitas podem até serem usadas em benefício do réu, ou seja, as provas, mesmo que sejam ilícitas, elas podem ser usadas em benefício do réu. Porém, essas provas elas devem apontar para a inocência, para um juízo de absolvição do réu devido à sua inocência. Então elas devem apontar a inocência do réu, que não é o caso do ex-presidente Lula. Essas provas obtidas por hackers podem até possivelmente apontar uma imparcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, mas não apontam para a inocência do ex-presidente Lula. Então essas provas elas não poderiam ser usadas, essas provas. Então, o fundamento está no artigo 621, inciso 3 do Código de Processo Penal, que diz que poderá haver revisão criminal em processos findos através de novas provas que apontem para um juízo de absolvição do réu devido à sua inocência, que não é o caso do ex-presidente Lula. Essas provas podem até apontar, se provada a sua autenticidade, através de perícia, podem até apontar uma imparcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, porém não apontam para a sua inocência, por isso não podem ser usados, com base no artigo 621, inciso 3. Provas ilícitas podem ser usadas em benefício do réu, desde que
atribuam a um juízo de absolvição por inocência do réu, que não é o caso aí do ex-presidente Lula, tá ok? Então houve esse questionamento. Agora vamos para o outro processo, o processo no qual o ministro Fachin entendeu pela incompetência territorial do Juízo Federal de Curitiba, que julgou os processos da Lava Jato. Lembrando que quando o ministro Fachin julgou essa questão da incompetência territorial do Juízo Federal de Curitiba, ele analisou um embargo de declaração em habeas corpus. E se formos analisar processualmente, essa não é a via adequada para se analisar uma incompetência territorial. Por quê? Porque os embargos de declaração é uma peça processual que é usada para sanar vícios quanto à obscuridade, omissão ou ambiguidade de uma sentença. Então não serve para anular processos, mas para sanar vícios de ambiguidade, omissão ou obscuridade ali que esteja no conteúdo da sentença, que devem ser retificadas ali, corrigidas, mas não serve para anular processos. Então não é a via processual adequada aos embargos de declaração, mas mesmo assim o ministro Fachin analisou esses embargos de declaração em habeas corpus. E outro detalhe, já existia entendimento decorrente do próprio plenário do STF, no qual, quando se analisa incompetência territorial, que é uma incompetência relativa, não se pode mais analisar futuramente. Por quê? Porque se torna precluso, ou seja, e foi o caso dos processos do ex-presidente Lula, porque essa análise de incompetência territorial já tinha sido feita pelo TRF4, ou seja, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no qual os desembargadores entenderam que a competência realmente era do juízo de Curitiba. E depois a defesa, mais uma vez, questionou essa questão de incompetência territorial e chegou até o STJ, Superior Tribunal de Justiça. E o Superior Tribunal de Justiça entendeu, mais uma vez, os ministros do STJ entenderam que realmente a competência era do Juízo Federal de Curitiba. Então, como esses tribunais, tanto o TRF4 como o STJ, já tinham analisado e entendido pela competência territorial de Curitiba, então, segundo o entendimento que era do plenário do STF, não se poderia mais analisar essa questão de incompetência territorial, porque já foram analisados. E por ser uma incompetência relativa, se tornaria ali preclusa nova análise, ou seja, já tinha acontecido a análise, ou seja, a decisão quanto a essa questão de incompetência territorial. E os tribunais, tanto TRF4 como STJ, entenderam que não era caso de incompetência territorial da Vara Federal de Curitiba, o que tornou o objeto precluso para análise do STF, segundo o que se entendia através do plenário do STF. Porém, o ministro Fachin não entendeu dessa forma, passou por cima desse entendimento do plenário do STF e construiu outro entendimento. No caso, que a Vara Federal de Curitiba não seria competente. O problema é que o artigo 563, 563 do Código de Processo Penal diz: só haverá nulidade quando houver prejuízo para a defesa, em caso de incompetência. Como a incompetência que foi analisada é uma incompetência territorial, ou seja, é uma incompetência relativa, ela não causaria nenhum prejuízo para a defesa, diferentemente se fosse uma análise de incompetência absoluta, por questões de matéria, de pessoa, né? Ou seja, um juiz federal que julga uma matéria que é de competência do juiz do trabalho. Então isso pode trazer um prejuízo para a parte. Então nesse caso seria caso de incompetência absoluta.
Então, nesse caso aí, deve ser analisado, deve ser declarada a incompetência e a nulidade dos atos decisórios. Porém, nesse caso, como é questão de incompetência territorial, ou seja, incompetência de caráter relativo, não iria causar prejuízo para a defesa. Então, com base no artigo 563, aí houve esse questionamento, não deveria haver a nulidade, porque o artigo 563 diz, do Código de Processo Penal, só haverá nulidade se houver prejuízo para a defesa, o que não é o caso quando se analisa incompetência territorial, que é uma incompetência relativa e não absoluta. Ademais, já existia decisão no plenário do STF que quando se julga, se analisa incompetência territorial, ou seja, incompetência relativa, não há mais por que se analisar, porque o objeto se torna precluso. Tá ok? Outro ponto que foi levantado nessa questão desse processo que foi julgado pelo ministro Fachin foi a questão que no artigo 70 do Código de Processo Penal diz que a competência do juiz vai ser, via de regra, determinado pelo lugar da consumação do crime. E, na época, a Operação Lava Jato começou através da investigação em um escritório do doleiro que fazia lavagem de dinheiro da corrupção, que envolvia as empreiteiras, Petrobras e os políticos. E nesse escritório, que ficava do lado de um lava-jato, por isso a Operação Lava Jato, é que se consumou os crimes, principalmente o crime de lavagem de dinheiro. Aí muitos questionam, mas o sítio estava lá em São Paulo, e a Petrobras não tem sede lá em Curitiba, como foi um dos fundamentos do ministro Fachin. Porém, se formos analisar o crime de lavagem de dinheiro, o objeto do crime de lavagem de dinheiro é o dinheiro. E o dinheiro é um bem fungível, ou seja, ele é facilmente transformado em outro bem. Ou seja, você lava o dinheiro e o lavador ele pode, através desse dinheiro que é lavado, possuir outros bens, transformar esse dinheiro que é ilícito, lavar e transformar em outros bens. Então, por mais que o dinheiro que foi lavado tenha sido transformado em outros bens em outro estado, o crime de lavagem de dinheiro que perpetrou na corrupção foi consumado lá em Curitiba, ou seja, a Polícia Federal, através da Operação Lava Jato, conseguiu desbaratar aí esse esquema de corrupção e lavagem de dinheiro ali naquele escritório do doleiro que ficava em Curitiba. Por isso que a competência para se analisar e julgar aqueles crimes foram remetidos para Curitiba, para a 13ª Vara Federal de Curitiba. Tá, ok? Porque o crime se consumou ali em Curitiba, o crime de lavagem de dinheiro e demais crimes de corrupção. Então, baseado no artigo 70, a competência territorial seria realmente do juízo de Curitiba. Então, houve esses questionamentos aí desses dois processos. Tá, ok? Então, essa foi uma análise técnica jurídica. Claro que existem outros posicionamentos que podemos observar que são minoritários, mas a doutrina e a jurisprudência majoritária possuem esses questionamentos sobre esses dois processos, tanto o de suspeição como o de incompetência territorial do Juízo Federal de Curitiba. Tá, ok? Então, eu espero que eu tenha esclarecido essa questão e só, mais uma vez, ressaltando. Lá no processo de suspeição, houve esse questionamento das provas ilícitas. Provas ilícitas podem ser usadas em benefício do réu, desde que apontem para uma inocência do réu. Tá, ok? Que não foi o caso do ex-presidente Lula. Poderiam até apontar para uma imparcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, mas não para uma inocência, para um juízo de absolvição de inocência. Tudo isso baseado no artigo 621, inciso 3 do Código de Processo Penal. Pode-se usar a prova ilícita em favor do réu, desde que essas provas apontem peremptoriamente para um juízo de absolvição por inocência do réu. E no caso ali da incompetência territorial,
podemos observar que já existia no plenário do STF um julgado que não permitia se analisar incompetência territorial quando tribunais anteriores já tinham julgado essa questão. Por quê? Porque o objeto se torna precluso por essa questão da incompetência territorial ser uma incompetência relativa, ou seja, que não causa prejuízo para o réu com base ali no artigo 563 do Código de Processo Penal. Ademais, a via processual que foi utilizada para se verificar essa possível incompetência territorial foi o embargo de declaração em habeas corpus. E sabemos que embargo de declaração não é a via processual correta, porque embargo de declaração analisam questão de omissão, obscuridade ou ambiguidade da sentença. Tentam ali corrigir esses possíveis vícios, mas não anular processos. Ademais, com base no artigo 70 do Código de Processo Penal, o lugar do juiz, ou seja, a competência do juiz vai ser determinada via de regra pelo local da consumação do crime. E no caso, a consumação ali da lavagem de dinheiro, da corrupção, aconteceram em Curitiba, porque a Operação Lava Jato desbaratou ali o escritório do doleiro que fazia toda a lavagem de dinheiro ali do esquema de corrupção. Por isso, o crime se consumou em Curitiba, onde a Operação Lava Jato começou. Por isso que o processo foi remetido para a 13ª Vara de Curitiba, onde foi confirmada tanto pelo TRF4 como pelo STJ a competência desse juízo quanto a esse processo de lavagem de dinheiro e corrupção envolvendo o ex-presidente Lula. Tá, ok? Ademais, houve também esse questionamento que a via correta para a defesa do ex-presidente Lula seria a revisão criminal. Porém, se eles entrassem com revisão criminal, tanto para a questão de suspeição como para a questão de incompetência territorial, o STF não poderia se analisar, porque com base no artigo do Código de Processo Penal, artigo 624 do Código de Processo Penal, a revisão criminal só pode ser analisada pelo STF se ele mesmo tiver condenado, ou seja, analisado os processos e tiver condenado. Como não foi o caso, quem deu a condenação foi um juízo lá em Curitiba, juízo federal lá de Curitiba. Então, não tinha como o STF, por questão de critérios processuais, analisar uma revisão criminal. Por isso que a defesa do ex-presidente Lula entrou com habeas corpus. Foi recorrendo através de habeas corpus e não com a via adequada, que seria aí a revisão criminal. Tá ok? Espero que eu tenha esclarecido alguns questionamentos sobre essas decisões do STF. Foi uma análise jurídica e que envolveram esses questionamentos. Tá ok? Então, até o próximo vídeo.